estamos aí de novo, mais uma questãozinha. Bom, a questão, vamos começar pela de número 69, onde ele fala sobre a campanha da vacinação contra a poliomielite. Bom, nesse problema ele cita o seguinte brincadeira, ele fala assim que ao administrar a vacina, a distância entre o conta-gota e a língua da criança seria de 20 centímetros. E ele diz, considerando a aceleração local da gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, então ele pede para você contar, dizendo que caso a gotinha inicie esse movimento a partir do repouso, qual seria a velocidade que ela atinge a língua da criança. Bom, é um problema simples de queda livre, onde você lembra, não precisa utilizar equações específicas para nada, basta você utilizar equações de movimento variado, onde simplesmente você tendo a velocidade inicial como zero, você tendo a aceleração local e você tendo essa distância, então você pode utilizar uma equação simples, que seria a equação do espaço, e ao substituir esses valores você chega como resposta a letra B de bola. E a próxima questão, que seria a questão de número 71, ele diz assim que ele coloca um aparelho giratório, e dentro desse aparelho giratório ele coloca um tubo de ensaio e pede para que esse tubo de ensaio gire para a seleção de melhores espermatozoides. Então ele diz, com base na lei de Newton e no funcionamento de uma centrífuga, analise as seguintes afirmações. Então ele fala no primeiro, que nesse aparelho a rotação gera a ação de uma força centrífuga que empurra as partículas de maior densidade para o fundo do tubo de ensaio. Não é verdade. A força centrífuga, a única força que está atuando é a força centrífuga, fazendo com que as partículas girem dentro do aparelho e elas não vão jogar as partículas mais densas para o fundo. A próxima ele fala assim, em todas as partes girantes do conjunto que prende o tubo de ensaio, a frequência de rotação em torno do eixo vertical em um dado instante é a mesma. Claro, uma vez que você tem, lembrando que a frequência de giro de todo equipamento que está girando em relação a um ponto central, como é um aparelho fixo em todos os pontos, você tem sempre cada ponto girante com a mesma frequência. E a próxima ele fala assim, a velocidade escalar dos pontos mais próximos do fundo do tubo de ensaio é maior do que a dos pontos mais próximos do eixo de rotação do aparelho. Claro, porque a velocidade escalar ela é muito maior, uma vez que você tem a mesma frequência, ela tem que ser maior para pontos mais distantes do centro. É como você comparar um cidadão percorrendo um campo de futebol e você vai dizer assim, qual que tem que correr mais? Para você dar uma volta numa mesma velocidade no círculo central do campo ou na região externa fora do campo. Então quem está mais fora, onde tem um raio de curvatura maior, então tem que ter uma velocidade também maior. Então a resposta correta seria o 2 e 3, letra D de dado. E a próxima questão é a questão de número 72, onde ele fala sobre dois atletas, ele compara dois atletas correndo, no caso a maratona feminina com a masculina. Então ele dá uma situação inicial onde um atleta masculino percorrendo o seu trajeto a uma velocidade de 18 km por hora, está a 4.000 metros do primeiro atleta feminino a 16 km por hora. E daí ele faz algumas afirmações. Bom, lembrando que para você fazer um problema como esse, as equações são simples, onde simplesmente você tem que usar a definição de velocidade, que é comparar a razão do espaço pelo tempo. Mas um cuidado que você tem que ter, é que você tem que cuidar com as unidades, onde se a velocidade está em km por hora, o espaço tem que ser dado em quilômetros e o tempo tem que ser dado em horas. Ou então, se você vai utilizar o espaço em metros, tem que cuidar para que a velocidade seja convertida de km por hora para metros por segundo. Se você tomar esse cuidado e fizer o cálculo para velocidade, para o tempo que cada atleta vai levar para chegar até a linha de chegada, você vai perceber que utilizando então ΔT igual a ΔS sobre V, onde você tem as distâncias e tem a velocidade de cada um e já convertendo sobre a velocidade em metros por segundo, você vai ter que o atleta masculino levaria 4.000 segundos para chegar até o fim e o feminino levaria 3.600 segundos, ou seja, o feminino 400 segundos antes que o masculino. Resposta correta, letra A. Obrigado. Daqui a pouco estaremos de volta para mais.